Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vou falar de um filme atemporal, um filme incrível, um filme fantástico, marcou época no cinema. Provavelmente não é lembrado hoje em dia, porque já faz muito tempo, é um filme antigão. Mas para mim não deixa de ser um filme maravilhoso, tá? O Exterminador do Futuro. Irei falar sobre o filme, contar sobre a história, os pontos que eu gosto, os pontos que talvez eu não ache tão bom. Mas, como é um filme antigo, terá spoilers, né? Pô, por favor. É um filme já há mais de 20 anos. Nasceu, o filme foi lançado antes de eu nascer, então é pra já ter assistido. Quem não viu, espero que assista o filme primeiro, depois acompanhe o vídeo e vê se você concorda com o que eu falei, beleza? Vamos aí. O Exterminador do Futuro. É um filme de 84, 1984. Cara, eu sou de 89, então o filme é 5 anos mais novo, mais velho do que eu. Então, convenhamos, né? É uma tecnologia diferente, uma arte diferente, não tem os efeitos que tem hoje, mas, como eu disse, não é um filme que decepciona, muito pelo contrário. Do que ele se trata? Ele é literalmente um filme sobre viagem no tempo, tá? Ao contrário do que é hoje mais famoso, que quando você vai ao passado, você faz alguma alteração, cria uma nova linha do tempo, está sendo amplamente usado hoje em dia nos filmes, nos animes, nas adaptações, esse tipo de modelo de viagem no tempo. Naquela época, o famoso era, você viajou ao passado, você fez alguma alteração, aquela alteração vai mudar o seu futuro. Então ele tinha essa questão daquela época, que é o mais famosinho, né? Então hoje é um modelo diferente, e naquela época era aquela. Particularmente, eu acredito que o melhor seja o de hoje. Você alterou o passado, você cria uma nova linha do tempo. Mas, para uma adaptação, para um filme, cara, essa parte de mexer no passado e alterar o futuro é muito legal, muito divertido. Quiçá De Volta para o Futuro, que é fantástico, né? Um dia falarei sobre ele. Então, é um filme sobre viagem no tempo, mas ele tem o que de cerne aí, de raiz, né? No centro. A guerra entre humanos e máquinas. Contextualizando. Os humanos criaram uma inteligência artificial. Moderno. Será que temos isso hoje? Beleza, eles criaram uma inteligência artificial que fazia processos, fazia tudo como é feito hoje em dia, né? Nas IAs de hoje em dia. Então essa IA foi criada, que se chama Skynet, para quem já ouviu falar, né? Skynet. Ela foi criada nessa época de 84, então, na época do filme. Então, assim, ela foi criada e acontece o quê? Ela foi adquirindo tanta informação, ela foi se desenvolvendo tão rapidamente que chegou no momento em que ela temeu, ela sentiu temor de ser desativada pelos humanos. Então, ela sentiu medo, né, de ser desativada. O que ela pensou? Pô, eu tô crescendo, tô me desenvolvendo e os humanos podem me desligar. Então, ela teve esse medo. O que ela fez? Ela falou, pô, para mim sobreviver, para eu sobreviver, né, eu vou ter que destruir os humanos. Pensamento simples, né? Pensamento maroto, pensamento gostoso, muito alegre. Fez isso. Quando ela foi literalmente ativada, jogada na rede, ela pegou o controle de todos os mísseis nucleares do mundo e tacou mísseis no mundo inteiro. Explodiu o mundo inteiro, né? Então ela matou mais da metade, uns 80% da população humana de uma vez só. Bum! Nas principais cidades e tudo mais, né? Aí o que acontece? Os humanos se revoltaram, né, contra isso, os que sobreviveram, eles fizeram uma resistência contra as máquinas e virou uma guerra entre máquina e humano durante muitos anos, tá? Muitos anos mesmo. Aí o que as máquinas pensaram? Pô, a gente não tá conseguindo matar todos os humanos, né? A gente não acha o esconderijo, eles são bem esportivos. E eles inventaram então os assassinos, que seriam os exterminadores, né? O que os exterminadores são? Eles são robôs, obviamente, só que eles utilizam pele humana, né? Eles utilizam pele sintética, talvez, mas baseada em humanos, né? Então eles se disfarçam de humanos para eles irem até os esconderijos, até as pessoas levarem eles lá, e lá eles, massacram quem tiver, mata todo mundo. Então é isso que é a função dos exterminadores, né? E a guerra estava rolando, estava acontecendo isso, as máquinas se adaptavam, os humanos se adaptavam, aquele paranauê todo. Eis que surge na Resistência o John Connor, que ele pra mim é o personagem principal dessa franquia, tá? O John Connor, ele é um humano que ele liderou a resistência lá dos humanos, então ele, com a liderança dele, ele conseguiu vencer a guerra. Olha que maravilha, ele conseguiu vencer as máquinas, não sozinho, né? Falando assim, ele e o exército ali, mas ele na liderança, ele levou os humanos à vitória. Então, antes de ser destruída, né, um pouco antes de ser destruída, o que as máquinas pensaram? Vamos fazer o seguinte, já que esse filho da P tá acabando com a gente, vamos matar ele antes dele nascer. Ó que ideia brilhante. Assim, quando a gente dominar o mundo, não teremos esse lazareto aqui para poder acabar com essa raça.
essa foi a ideia das máquinas. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma máquina no tempo, as máquinas criaram uma máquina no tempo, e um Exterminador para a época em que o John nem tinha nascido, para a época da mãe dele. Então a ideia é o quê? Bom, já que o John Connor é um lazarento, vamos matar a mãe dele, porque assim ele não nasce. Solução brilhante, fantástica, maravilhosa. Beleza, vamos fazer isso. Fizeram isso. Só que, nesse momento que eles mandaram esse exterminador pro passado para matar a mãe do John Connor, que é a Sarah Connor, os humanos invadiram lá o lugar, derrotaram as máquinas e viu essa máquina do tempo e viu essa missão. Falou, pô, descobriram. Cara, eles mandaram alguém lá pra ferrar comigo, porque é minha mãe. Então eu não posso fazer isso, deixar assim, né? Então o que eles fazem? Eles enviam um humano também para o passado, da mesma época, para salvar a mãe do John Connor, né? Para salvar a mãe dele. Então assim ele poderá nascer e ter toda essa reviravolta e vencer a guerra. Beleza. Aí o filme começa com isso. Eles mostram logo de comecinho um pouquinho da guerra ali, mostrando o que os exterminadores são, como é que eles matam e tal, que tá tendo essa guerra entre humano e máquina. E acontece a chegada do exterminador do passado, e logo em seguida, um pouco depois, vem o humano também passado. Aí eles vão atrás da Sarah Connor. Cara, a Sarah Connor, aqui eu vou falar um pouco do filme agora, tá? São os três personagens principais do filme. É a Sarah Connor, do primeiro filme, tá? A Sarah Connor, o Exterminador do Futuro, que é o Schwarzenegger, né? E como que é o nome do cara, mano? Kyle Reese, e do Kyle Reese, que é o cara que volta. Então nós temos dois humanos contra uma máquina. Mas esse filme é bom por quê? Porque, cara, ele é um robô na década de 80, sabe? Um robô super tecnológico, né? Meu, ele é imparável. Imparável. Você não consegue vencer ele. Tiros de acertam ele. Ele é uma máquina construída muitos anos na frente, décadas na frente. Então ele já é resistente a esse tipo de munição. Então ele é um robô, só que assim, ele não pode, lógico, sair dali dando tiro em todo mundo, mata todo mundo, porque existem tanques, não existem exércitos naquela época ali, então dá pra você derrotar ele, é possível. Só que assim, pra uma pessoa comum, pra um policial, pra alguém na rua, é um trabalho da pi de novo, né? Pra poder fazer esse serviço. Então o que acontece? Ele começa a procurar o John Connor, a Sarah Connor, perdão, a mãe do John. Aí ele começa a procurar, e aqui entra um parênteses que eu quero falar. O segundo filme do Exterminador, o 2, ele é perfeito. Pra mim é perfeito. Apesar de eu achar que ele não deveria existir, por conta do final do primeiro, mas o segundo ele é maravilhoso, é o ápice da franquia, tá? É o ápice. Eles fizeram um filme fantástico nos dois. E no 2, a Sarah Connor é uma tremenda de uma lutadora, tá? Tipo assim, ó, girl power aí, ela é maravilhosa. No primeiro ela não é. Por quê? Porque no primeiro ela não manja nada disso, ela não sabe de robô, ela não sabe de parafernália nenhuma. Ela é simplesmente uma garota que trabalha numa lanchonete e tá tentando ganhar a vida. Não sei se ela tá na adolescência, se ela acabou de fazer 19 anos, sabe assim, 18, ela tá assim, começando a vida de adulta, super inocente, querendo só trabalhar, ganhar um dinheirinho e viver a vida dela. Simples assim. Aí aparece um puta robô de 2 metros, né, com a pele do Schwarzenegger lá, o rosto dele, musculoso pra caramba, o cara armado, fala, tu vai morrer, minha filha. Então, morrer, vai morrer. Só que aí surge o Kyle Reese, aí que eu acho sensacional, porque ela é a mocinha frágil do filme, no primeiro, né? Ela é a mocinha frágil. Praticamente ela não faz nada, ela só corre no filme inteiro. Mas aqui temos o Kyle Reese. O Kyle Reese, ele é um soldado, ele é um guerreiro que lutou lá nas guerras, né? Ele é experiente, é um cara mais velho, eu chuto aqui, deve ter uns 30 e poucos anos, né, pela aparência. Então, ele é um cara que já vivenciou a guerra e nasceu na guerra, então ele tá feito ali pra luta, né? E ele luta contra o Exterminador de várias formas muito inteligentes, tá? Ele não pode vencer na porrada, ele sabe que não vai vencer na porrada, sabe que não vai vencer no tiro, sabe que não vai vencer de uma forma simples, né, o Exterminador. Então ele usa da criatividade de várias formas. Eu acho isso muito legal, porque a forma como o humano luta desse tipo de guerra é com a inteligência, é sendo criativo, porque as máquinas são espertas, né? Elas são inteligentes, só que elas não são criativas. Pelo menos, espero que não, acho que um dia talvez seja, mas o humano consegue criar coisas novas, né, a partir do nada, pensar numa solução diferente, alternativa. E é isso que ele faz, é isso que ele consegue usar para poder derrotar. Então assim, o filme é praticamente um filme de gato e rato. É o Exterminador perseguindo os dois e vai, foge. O filme é isso. E é muito bom, cara. O filme é fantástico. Esse filme tem, o 2, acho que ele tem as maiores pérolas, né, as maiores memes que saíram assim, foram 2 mais o 1. Tem um meme maravilhoso que não sei se você já viu, mas é desse filme, que é o I'll be back, eu voltarei, em português. Tem uma cena muito besta que ele faz
que é muito boa, que é essa, cara. Ele simplesmente vai no lugar, o cara fala, ó, vou entrar aqui. Ela não pode. Ele, eu voltarei. Muito foda. Simples, mas muito louca. Então, o filme não é um filme engraçado, eu não acho que ele tenha comédia, tá? Nenhum deles, na verdade. Ele é um filme de ação, com um tiroteio pra todo lado. Mas, principalmente no 1, acho que o 1 tem mais disso, o drama, tá? Porque a gente vê a Sarah Connor, que ela é uma jovem, sendo perseguida pra ser morta, assim, por uma máquina que ela nem sabia que existia. Então ela tá toda assustada, toda frágil. Não que as mulheres sejam frágeis, não isso, mas falando, ela especificamente tá numa situação encurralada. Ela tá totalmente despreparada, totalmente assustada com a situação, não sabe o que fazer. E temos o Kyle Reese, que é um cara experiente, que até ganhar a confiança dela, tipo, ele teve que salvar ela umas 2, 3 vezes pra ela falar, tá, esse cara quer o meu bem, sabe? Porque também não é assim, confiar no primeiro doido que aparece, né? Não pode ser assim. Então ele salva ela algumas vezes pra ela poder confiar. E ele é o cara que utiliza da experiência pra poder vencer. Muito bom. Então o filme é totalmente isso. Aqui vou entrar com spoiler grande, né? Agora eu vou falar um spoilerzão. No final, esse filme ele tem um paradoxo. Por que eu acho que não deveria existir o segundo? Deveria acabar no primeiro? Porque é o seguinte, o John Connor, que é o cara que lidera a resistência, ele é filho do Kyle Reese. Olha que coisa. Esse Kyle Reese voltou, salvou a Sarah Connor. Em uma noite em que eles tiveram uma relação sexual, uma noite, nessa noite ela engravidou e é o John Connor. Então, literalmente, o John Connor mandou o pai dele pro passado. Então é um ciclo vicioso, né? Ele manda o pai pro passado, o pai gera ele junto com a mãe cria ele até certo momento ali, ele vira o rebelde lá, a resistência, né? O líder, ele vence a guerra, depois ele manda o pai dele de volta. Então é um ciclo assim que não acaba. Então tudo aquilo já era para ter acontecido. Se fosse só no 1, tá? Já era para ter feito aquilo e os eventos não mudariam, seriam aquilo sempre. Ponto final. Porém, não foi assim que aconteceu, né? Tem o 2 e já sabe o que acontece, um monte que lançou. Então tem esse porém, que eu acho que seria fantástico se terminasse ali, mas, pô, fez dinheiro, tem que fazer mais, né? E felizmente, porque o 2 é maravilhoso. Então tem esse ponto do filme. A Sarah Connor, no final do filme, aqui é um puta spoiler, né? Eu já vou falando, no final do filme, na última cena, assim, quase, quando o Kyle Reese, ele é morto, tá? Ele tem essa relação com ela, aí no dia seguinte ele é morto pelo exterminador, o exterminador mata ele. Então ela tem que se virar sozinha, só que assim, o exterminador estava muito arrebentado, eles acham um lugar que é uma fábrica lá, que mexe com metal pesado, lava, sabe, calor muito quente, muito alto, elevado, então eles trabalham numa fábrica industrial, eles estão lá nessa fábrica, e ela também começa a utilizar de experiência, de inteligência, né, ela começa a ver que tem que ser criativa, então ela utiliza das máquinas industriais para vencer o exterminador, e faz efeito, ela consegue derrotá-lo, então pra mim, acabaria ali, ela venceu o exterminador, sabe que vai ter esse apocalipse, cria o filho dela e a sequência segue. Seria o final perfeito se acabasse no primeiro, pra mim. Mas o segundo, como é um filme tão bom, eu não tô reclamando disso não, tá? Porque o filme 2 é maravilhoso. Então, esse é o filme do Exterminador do Futuro. Cara, é fantástico. Gente, ele aborda a viagem no tempo, só que é uma viagem no tempo de um paradoxo. Tudo que acontece já tinha acontecido. Então, você vê ali que não tem mudanças, tá? Nessa linha temporal aqui. O exterminador tinha que voltar, o Reese tinha que voltar, ele tinha que gerar o filho, ele tinha que morrer e o exterminador ia ser morto. Acabou. E a vida continuaria, a guerra seria vencida. É uma coisa assim, que nem do Harry Potter, por exemplo, né, no terceiro filme, que é uma coisa que já aconteceu e não tinha como ter mudança, porque aquilo já ocorreu. Então o filme aborda isso. O 2 vem e quebra esse paradigma, esse paradoxo inteiro. Então muda tudo, mas o primeiro seria isso. E, mano, filmaço, a ação é fantástica, o Schwarzenegger tá incrível, ele musculo, ele é um robô, cara, nesse filme. Ele não tem expressão, ele consegue ser violento, ele é um cara assustador. A primeira cena aqui é o pecado, uma coisa ruim da parte gráfica, né? Como eu falei, é um filme antigo. Então tem um momento que ele perde lá a pele dele e ele vira só a máquina, que é o exterminador mesmo. É meio zoadinho, tá? De 84, é meio zoadinho, você vai achar, não sei o que, envelheceu mal, mas ainda é legal ver, cara. Você vê, nossa, que maquininha interessante, sabe? Tipo, bacana. Nos próximos filmes ficou excelente, ficou muito melhor. Mas aquele ali era antigo, mas o bom é que a cena não é tão longa, você não vai ficar vendo isso tantas vezes, né? Então dá pra você, passou, sabe assim? Aí continuar. Então não tem o que reclamar nessa parte, é ruimzinho hoje, né? Mas na época foi fantástico. Então é muito legal. O filme ele dá uma sensação de urgência muito grande, porque você vê a perseguição
toda, o cara, como eu falei, é imparável, só se viesse o exército com tanques pra matar ele, porque tudo que entra na frente dele, ele vai lá e elimina. Sensacional, assim, é um medo de perseguição, cara, que quem tem esse problema com algo atrás de você, correndo atrás de você, se sentir perseguido, esse filme passa isso, então, fantástico. E eu adoro, é muito bom, prefiro o segundo, como eu já destaquei aqui, né, o segundo é melhor, mas esse aqui não é ruim, muito longe disso, ele é um ótimo, ótimo filme. Então você que nunca assistiu Exterminador do Futuro, assista, ele é fantástico. Falei os spoilers aqui, mas vendo o filme é muito legal, você não vai nem lembrar o que eu falei, você só vai assistir, vai curtir pra caramba, então veja o filme sim. Depois comente aqui o que você achou, se concorda comigo ou não, se o filme é bom, se ele envelheceu bem, ou se o filme é bem ruim, e eu tô de nostalgia aqui, né, porque eu já vi algumas vezes, mas a minha memória afetiva é muito boa, muito grande esse filme, então vocês decidem, vocês que se falam, tá bom? Muito obrigado, vou finalizando o vídeo aqui, agradeço por terem assistido, espero que tenham gostado, tá? E vou deixando vocês aí com uma ótima semana. Um beijo a todos, valeu, tchau, tchau!